Graça e paz, queridos. Amém. Deus abençoe você e você de casa. Graça e paz esteja conosco em mais um culto. Que não seja mais um, mas quem sabe o último, né? Não sabemos se Jesus virá após esse culto ou durante esse culto, não sabemos, mas Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cumprimente o seu irmão que está do seu lado, dê a ele a paz do Senhor Jesus. Fala para ele que ele é lindo, que ele é seu irmão. E glória a Deus. Amém, amém. Hoje vamos falar um pouco sobre desonra. Desonra aos pais tem sérias consequências. Fala para o seu irmão, desonra aos pais tem sérias consequências. Amém? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Você que trouxe a sua Bíblia, abra. Você de casa nos acompanhe, em nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Tome seu assento, dando glórias a Deus. Queridos, na Bíblia, o conceito bíblico sobre desonra é tirar o valor que Deus mandou dar, desprezar, desobedecer com orgulho. Amém? Eu mostro com atitudes o valor que não te dou. Diga misericórdia. Pois é, e às vezes com atitudes fazemos tudo isso e não percebemos. Mas eu sei que nós temos sempre algo a aprender da parte do Senhor, e eu sei que nessa noite Ele vai falar conosco. Eu estava buscando em Deus, Pai, o que eu vou ministrar para a tua igreja? E o Senhor falou, fala sobre desonra, principalmente desonra aos pais, e isso acarreta a desonra ao próprio Deus, e nós vamos entender um pouco mais. Também na Bíblia temos o conceito da honra. Eu mostro em público o valor que te dou. Não é sentimento, olha só, não é um sentimento, é atitude. Eu tenho um sentimento de honra, não é isso, é atitude. Eu mostro na minha prática, no meu dia a dia, que eu honro a sua pessoa. No coração valoriza, na boca fala bem. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de honra pelo teu Deus, pelo teu pai, pela tua mãe, você vai expressar isso com amor, sim ou não? Você vai falar para o seu pai que você o ama, você vai falar para a sua mãe que você ama, e isso é inevitável, porque você está com o seu coração cheio de honra. Queridos, Deus, Ele nos constitui vários graus de parentesco. Deus nos dá primo, Deus nos dá tios, Deus nos dá avós, Deus nos dá tantos outros graus de parentesco, mas Deus nos dá o que? Pai e mãe. É o laço sanguíneo mais próximo que nós temos, e são autoridades sobre as nossas vidas que Deus nos constitui. Um bom lar, um lar onde tem um laço familiar muito abençoado, muito próximo, de união mesmo, de amor, isso reflete na vida da pessoa a sua comunhão com Deus. Nós atendemos várias pessoas, e pessoas que têm dificuldade de se relacionar com seus pais, dificilmente conseguem se relacionar com Deus, porque ele faz semelhança daquele relacionamento com o pai dele, com a mãe dele, com aquela autoridade que seria ali o sacerdote e a sacerdotisa da casa, sobre o sacerdócio de Deus sobre a sua vida. Então pessoas que têm problemas com paternidade também têm problemas com Deus. Pessoas que oram e falam, mas eu não sinto que Deus me ama, eu não sinto que Deus Ele me escuta, eu não sinto que Deus está próximo de mim, parece que eu busco, mas parece que nada encontra, parece que eu bato e as coisas não se abrem para mim, porque lá no final da história vamos ver que essa pessoa tem um mau relacionamento, ou teve um mau relacionamento com o seu pai, e logo ele faz semelhança desse mau relacionamento com Deus. E um relacionamento ruim, difícil dentro da sua casa, entre você e seu pai, entre você e sua mãe,
isso vai refletir muito sobre a sua vida espiritual. Você vai cometer coisas que não agradam a Deus, você vai falar coisas que não agradam a Deus, e você vai fazer coisas até mesmo com o próprio Deus, que Deus vai desaprovar, desabilitar. Ora, Deus nos concede mães como um laço sanguíneo muito próximo, a ponto do amor de uma mãe ser comparado com o amor de Deus. Comparado, lógico que o amor de Deus para conosco é muito maior, mas é o amor mais próximo ali do amor de Deus para com seu filho. E o pai, Deus dá o quê? Como aquele que instrui, aquele que provê, aquele que serve como exemplo. Eu digo porque eu vejo os meus filhos, eles me observam muito, eles tentam me imitar em algumas coisas. Eles falam, pelo menos o mais velho fala desde pequeno: pai, eu quero pregar a palavra como o Senhor, eu quero ser como o Senhor, eu quero ser pastor. E eu falo para ele: você não sabe de nada, vai orando a Deus para Deus te dar graça. Mas amém por isso, porque eles copiam. Às vezes o pequenininho fica me olhando, ele tenta ali imitar os traços do pai, de algumas falas, de algumas coisas, mas a gente já vê o que? A referência do pai para com o filho. E às vezes o diabo implanta situações dentro de um relacionamento entre pai e filho, justamente para isso, para agravar o relacionamento com Deus. E aí começa a aplicar isso sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida espiritual com o próprio Deus, chegando ao ponto de trazer o que? A desonra. Nós entendemos um pouco sobre conceito de honra e conceito de desonra, e é coisa que Deus quer que você cresça cada vez mais no conceito da honra. Falar em público, demonstrar com atitudes o quão você o ama e o quão você preza pelos seus mandamentos. Qual pai que não instrui seu filho? Qual pai que não mostra para o seu filho? A Bíblia até diz: ensina o pequenino no caminho que ele deve andar, para que quando estiver grande, velho, ele não se desvie. Ou seja, o pai tem essa responsabilidade de ensinar o filho. Agora imagine um pai ensinando o filho, mostrando os valores, e o filho desonrando o pai com atitudes. Eu falo para o meu filho, pelo menos mais velho, eu falo: olha, até hoje, tem 23 anos, 23 anos que eu... Pode desligar, deixa desligado. Pode deixar desligado. Faz 23 anos que eu saí da casa de meu pai e da minha mãe, mas até os dias de hoje eu lembro de ensinamentos que os meus pais me davam quando estavam com eles. Até hoje, se meu pai fala assim: ó, filho, não faça isso, eu não faço. Olha, filho, faz isso, eu faço. Faz dessa forma. Até hoje, graças a Deus que ainda tenho meus pais, e terei por longos anos ainda, que Deus concedeu a eles esses anos de vida, mas eu não desobedeço o mandamento que meu pai me dá. Olha, filho, faz assim, dessa forma, dá conselhos. Hoje eu tomei direções na minha vida porque minha mãe sentou comigo e falou: filho, é assim, assim, assim. Eu obedeci, embora não entender ali no começo, embora não aceitar, mas eu obedeci simplesmente pelo afeto, pelo amor que eu sinto pelos meus pais. E hoje eu vejo, eles estavam certos e eu estava errado. Se eu tivesse tomado atitude diferente, eu estaria em outro lugar hoje. Então, queridos, imagine o próprio Deus te ensinando, o Espírito Santo te convencendo, sendo amigo fiel, e Jesus Cristo que se entregou no Calvário pela tua vida, tudo que você precisa para você alcançar a salvação, ter um bom relacionamento com Deus, você tem. E Deus olhar para você e ver você desobedecendo, desonrando a sua palavra, desonrando os seus mandamentos. Será que Deus vai ficar feliz com isso? Ah, pastor, mas eu não falo para ninguém que eu desonro a Deus. Mas as atitudes, e o próprio Deus está te vendo, o próprio diabo está te vendo ali, olha, está anotando. Certamente você fala, mas o teu coração está cheio de outra coisa. As atitudes dizem o contrário, e Deus não se agrada disso, queridos. Deus ele quer que eu e você venhamos honrar os nossos pais, se ainda tivermos, e honrar Ele acima de tudo e todas as coisas. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias, onde? No céu? Na terra. Na terra, que o Senhor teu Deus vai te dar, é isso? Que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, o Senhor dá todos os dias uma porção diferente. Muita gente não amanheceu o dia hoje, mas o Senhor nos deu o dia de hoje para vivermos
a gente tomou café, almoçou, estamos esperando a janta, pelo menos eu. Tivemos um dia cheio de trabalho, estamos aqui assistindo um culto, presenciando, cultuando ao Senhor. Ou seja, é mais um dia que Ele nos deu. E eu espero que o amanhã, depois, Ele venha cada dia mais depositando sobre as nossas vidas. E cada dia, cada porção nova que Ele nos dá, nós devemos honrá-lo em todo o tempo. Nós devemos fazer menção do nome do nosso Pai terreno e também do nosso Deus. E às vezes nós chegamos no nosso trabalho, as pessoas não nos conhecem como crente. Ah, mas você é crente, eu nem sabia. Quando nós temos, queridos, a honra ao nosso Deus dentro do nosso coração, o nosso falar muda. Anote isso no seu coração. A sua maneira de falar tem que ser diferente. Não é pelas vestes que você anda na sua rua, que você anda dentro da sua casa. Não é pelas roupas que coloca. Também, entende? Também as atitudes das suas vestes falam muito a teu respeito. Mas é a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, ela descreve muito a teu respeito. Quantas pessoas, se eu começo a conversar, daqui a pouco está me chamando de pastor. Eu não sei porquê, será? Mas, pastor... Eu falo, meu Deus, será que eu falei para ele que eu sou pastor? Não, não é, a maneira de falar. Então nós devemos carregar essa essência do Senhor conosco todos os dias. E isso é atribuir honra ao Senhor. Ele fala, vale a pena eu depositar sobre a vida dele, sobre a vida dela, todos os dias, uma porção nova. Vale a pena ver ele lendo a Bíblia, ela lendo a Bíblia e colocando em prática todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus trata a desonra com maldição e honra com bênçãos e vida longa, queridos. Vida longa. Deus, Ele trata a questão da honra tão sério, que Ele trata com bênçãos, não só para a pessoa, mas para a sua geração. Mas na contrapartida, a desonra, o Senhor também trata com seriedade. Uma pessoa que não consegue carregar consigo a honra ao seu pai, à sua mãe e ao próprio Deus, Deus trata e retribui com maldição. É porque Deus é ruim? Não, não é porque Deus é ruim, não. A palavra de Deus trata a honra como algo que você traz no seu coração, que você dá valor, que você tem uma admiração, que você gosta, que você expressa aquilo ali. Mas quando você desonra, você tira o valor. Imagine Jesus morrendo num calvário para te dar uma vida e vida abundante, para te dar salvação, para te introduzir na eternidade, na presença do Senhor, trazendo sobre você os mandamentos, a presença, a palavra dele, o seu Espírito, que ele intercedeu ao Pai, o Pai trouxe o Espírito para mim, para você, e você fazendo pouco caso do Espírito Santo, e você vivendo de forma dissoluta, você vivendo de forma, olha Deus, a tua palavra e nada. Será que Deus vai se agradar com isso? Claro que não, Deus vai tratar com seriedade isso daí. E Deus, Ele não toma inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Querida, a honra ao Senhor é muito importante, mas não é falar todos os dias eu honro, não, é atitudes. Ao invés de se preocupar muito em muitos pedidos de perdão, quem não conhece pessoas assim? Está sempre pedindo perdão, mas não procura ter uma vida de não precisar pedir perdão, de viver uma vida íntegra diante das pessoas. Se tiver necessidade de pedir perdão, peça, que todos nós somos falhos, mas principalmente, querido, ter o zelo de praticar a palavra do Senhor, de honrar o Senhor. Olha, Pai, eu honro a tua palavra está comigo. Davi disse, a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para não pecar contra ti. E só com a palavra do Senhor dentro de nós é que nós não vamos transgredir os mandamentos do Senhor. E lá nos 10 mandamentos você vai ver que ele diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com desonra, é o 5º mandamento, e o primeiro com promessa. Primeiro com promessa, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Ou seja, quem honra a Deus, quem honra pai e mãe, Deus não está nem falando dele, está falando de pai e mãe. Se você honra seu pai e sua mãe, você terá os seus dias longos, prolongados. E muita gente, se você falar quem quer morrer amanhã, ninguém quer morrer amanhã. Se falar assim, quem quer viver 120 anos, todo mundo quer viver 120 anos. Mas será que está honrando papai e mamãe? Será?
Será que está fazendo honra? Pastor, mas meu pai e minha mãe já morreu, o que eu faço? Continue honrando a Deus, que Ele continua vivo. Continue honrando o teu pai que está lá no céu, honrando com a tua conduta de vida, e isso vai prolongar os teus dias sobre a terra, para você viver da melhor forma possível, todos os dias. Quem não quer ter sua vida prolongada, queridos? Quem não quer ver os netos, os filhos, os bisnetos? Quem não quer ver? Todo mundo quer ver. Mas tem pessoas que estão enterrando os filhos cedo. Ao invés de os filhos enterrar os pais, é os pais que enterram os filhos, por causa da desonra. Lares que estão sendo destruídos por Satanás, infiltrações demoníacas dentro das famílias, provocando esse afastamento das pessoas, para que filho não esteja nem aí para o pai, para que filho coma no quarto, chega do colégio, se tranca no quarto, a outro vai para o outro lado, e cada um para um lado, a casa totalmente separada, sem honra, sem vida, não tem um convívio familiar. Será que isso agrada a Deus? Mas quando eu chego na igreja é diferente, lá estou no meio dos irmãos em Cristo, mas em casa não consegue sentar na mesa para um olhar para a cara do outro. Amém, queridos? Às vezes eu vou para o restaurante, estou num momento assim de família, tem algumas pessoas que me acompanham, cadê a caixinha do celular? Chama o garçom, a caixinha do celular, porque se deixar, querido, está todo mundo, cada um com seu celular na mão. Mas na igreja a gente honra, papai, querido, Espírito Santo. Será que está honrando a Deus? Será que está honrando o marido que Deus deu, a esposa que Deus deu, os filhos que Deus deu? Será que está honrando, querido, a mesa, a comunhão? Mas na Santa Ceia eu estou lá com os irmãos da fé, ceando, que é uma maravilha, até choro. Mas passa 30 dias sem olhar para a cara um do outro dentro de casa. Quantas refeições você faz com a sua família, sentado na mesa? Quantos almoços você faz em 30 dias? Mas na Santa Ceia eu não posso perder uma Santa Ceia. Será que você está agradando a Deus? Será que Deus simplesmente só se importa com a Santa Ceia de 30 em 30 dias? Não se importa você amanhecer o dia? Quem pode? Lógico, tem pessoas que trabalham, saem cedo, come fora, às vezes come até, fora de horário. Mas a oportunidade que tem em casa, você está sentando com sua família para você se alimentar, olhando para a cara do outro, conversando. E aí, como foi teu dia? Isso serve para mim também, querido, que às vezes a gente está na correria. Agora é o tempo que eu tenho para responder o WhatsApp, estou aqui comendo e respondendo. Acontece comigo, eu tenho que me policiar, e às vezes o pequenininho está aqui, quando eu percebo ele já está, pai. Aí eu tenho que, oi filho, o pai vai te dar atenção. Quando Deus trouxe essa palavra, eu falei, Senhor, é para mim também, eu preciso me policiar, e eu não tenho vergonha de falar isso. Vamos melhorar, queridos, um para o outro. Vamos honrar o nome do Senhor dentro da nossa casa, principalmente. Vamos sair dos portões, das quatro paredes da igreja. Vamos ser igreja onde estivermos. Vamos honrar o nome do nosso Deus onde estivermos, para que o Senhor olhe para nós e fale, vale a pena eu prolongar o dia desse abençoado. Vale a pena eu abençoar os dias dele aqui na terra. Vale a pena. Amém, queridos? Provérbios capítulo 20, versículo 20. A quem amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Vou ler de novo para você dar um glória. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Vamos falar um pouco sobre apagar a lâmpada nas trevas. As trevas já é um bicho terrível, sim ou não? Você não enxerga nada, você não sabe para onde que vai, você não tem direção, você está totalmente perdido. Agora imagine a única lâmpadazinha que você tem, as suas atitudes vai lá e apaga. É você viver num tempo como desse de hoje, sem perspectiva de vida. Você olha para amanhã, você não vê esperança. Você olha para o seu filho, não vê esperança. Você olha para o seu casamento, não vê esperança. A vida financeira está um fracasso, a vida espiritual piorou porque a lâmpada se apagou. Você está vivendo como um zumbi, zumbizando para lá e para cá.
Porque a lâmpada está apagada. Ah, mas a culpa é de Deus, aí coloca na prova. É porque eu estou na prova, a prova agora está assolando, eu estou no deserto. E não é, você apagou a sua lâmpada. As suas atitudes contra Deus, contra a sua casa, está apagando as suas lâmpadas. Aí lança um projeto de alguma coisa, você vai, sabe aqueles aviãozinhos que você faz de papel, que ele sobe e desce? Só desce, querido, sobe um pouquinho, desce. Aí fala, meu Deus, parece que nada acontece comigo, porque a lâmpada está apagada. Você está em densas trevas, que esse mundo sujo, corrupto aí fora. É a única lâmpada que você tem, você apaga com as suas atitudes. E o que representa uma lâmpada para você, no meio de uma escuridão? É você saber onde você vai pisar, é você desviar dos perigos, é você encontrar saída, é você encontrar lugar seguro para você transitar, sim ou não? Agora quando você apaga, o que estava mal fica pior. Quando você vê, não é aqui a saída, bate a cabeça na parede, volta e tropeça e cai, levanta, e você fica perdido. O que tem de cristão perdido, queridos, nos dias de hoje, sem saber para que lado que vai, procurando uma igreja perfeita. Não tem igreja perfeita, só tem uma, que só Jesus sabe onde está, só o Espírito Santo sabe onde está. Eu sempre falo, irmãos, não olha muito para mim que vocês vão ver defeitos, olha para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Nós temos que lutar todos os dias para buscar a perfeição no Senhor, é no Senhor. E vou ler de novo: a quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe a lâmpada nas mais densas trevas. Mais densas trevas. E o que é essas densas trevas? É um túnel que você está caminhando, não é o mundo. É o mundo. É chegar o dia mal, você não sabe o que você vai fazer. É chegar a situação ruim que Jesus falou, o dia mal vem para todos. E você fica perdido, e agora, para onde que eu vou? O que eu faço? E vai culpar Deus de tantas outras coisas, achando que nós estamos numa bolha, servindo a Cristo, e nada de ruim acontece. Acontece. Quem não viu Jesus nas Escrituras, dormindo dentro de um barco, e seus discípulos passando por um momento difícil? Ué, mas Jesus não estava no barco, por que a tempestade veio? Porque Jesus disse, o dia mal vem para todos, mas tem de bom ânimo, O importante é que mesmo ele dormindo, ele esteja com você, a luz esteja com você. E olha que Deus, ele é tão maravilhoso, que ele diz assim para mim, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Eu não preciso de uma lâmpada, eu não preciso de uma luz, porque Jesus disse que eu sou a luz. Então você precisa virar sua cabeça, mudar o conceito das coisas, querido. Não é ter um acessório do seu lado para clarear onde você for, não, é onde eu estou clareando para outras pessoas. Você está um passo à frente, a honra já está estabelecida sobre a sua vida. Doa o que doer, fala a verdade, perca o que tiver de perder, mas seja verdadeiro em todas as coisas, honre a Deus. Ah, pastor, mas é velho, é Antigo Testamento, está lá no passado, hoje nós estamos na graça, de graça, tudo beleza, faz parte do livro que ficou para trás, então podemos matar hoje? Não matarás. Podemos roubar? Não podemos. Também está escrito lá no Antigo Testamento. A Bíblia, querido, na sua completude tem que ser vivida por mim e por você. Seja a luz desse mundo, seja o sal dessa terra, amém? Provérbios capítulo 20, versículo 17: os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Ai, ai, ai. Tem espíritos malignos que são sanguinários, estão sedentos pela minha e pela sua vida. É só um descuido e ele já chega, se apresenta. Tudo bem? Você me deu uma legalidade, agora eu tenho acesso. E quando você menos espera, começa sintoma dali, sintoma daqui, porque você abriu uma janela para ele entrar. E a Bíblia diz que os olhos de quem zomba
do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos filhotes da águia serão o quê? Comidos. Vira comida de corvo, queridos. A águia pega assim a sua presa, ela rasga os pedaços e leva para os seus filhos. Assim são os demônios. Quantas pessoas estão dilaceradas espiritualmente? Tem certeza que se a trombeta tocar agora não sobe, mas não perde uma ceia, não perde um culto, está sempre ali positivo, mas está ali faltando uma coisa, queridos, é honrar os mandamentos do Senhor. Se você não tem certeza da sua salvação, faça um estreito com Deus. Pai, o que está de errado? Pai, o que eu preciso mudar? Não brinque com a sua salvação, não brinque com as coisas de Deus, não brinque de ser crente, porque Satanás não brinca de ser demônio. Leva a sério a sua vida com o Senhor. Honre pai e mãe. Sem pai, pastor, mas já foi embora meu pai e minha mãe. Honre a Deus. E nessa noite nós vamos fazer um ato profético, nós vamos orar aqui. Se você desonrou sua mãe e seu pai, você sabe que você não tem mais condição de abraçá-los. Eu estou dizendo porque seu pai e sua mãe talvez estejam morrido, mas se eles estiverem vivos, independente do mal que eles fizeram para você, ou se você foi o próprio que fez o mal para eles, você tem a obrigação de ir lá e pedir perdão para eles. Pastor, mas eu não tenho mais como abraçar meu pai. Você vai abraçar um dos obreiros aqui e pedir perdão, como se fosse o seu pai ou a sua mãe, para que o espírito que está usando situações contra você, ele saia das trevas e venha para a luz, para que ele perca, e você a partir de hoje você venha romper. Quem crê no alto profético? Nós vamos fazer isso daqui a pouco aqui, queridos. Mas rasgue o seu coração. Se você foi o ofensor, você sabe que você deve voltar lá, peça perdão. Ah, pastor, mas e a vergonha? Melhor você sentir vergonha e ir para o céu do que você sem vergonha ir para o inferno. Peça perdão, queridos. Se você provocou desonra ao seu pai e à sua mãe naquilo que eles te ensinaram com muito amor, filhinho, não faz assim, você tem que pedir perdão. Pai, mãe, perdoa-me, porque eu não sabia o que estava fazendo. Hoje eu sei a gravidade que isso traz para a minha vida. Deuteronômio capítulo 27, versículo 16: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo diga amém. Assim será. A Bíblia diz maldito, maldito, maldito. Quantas pessoas da Bíblia receberam maldições por conta de pecado dos seus antepassados? Quantas pessoas, queridos, por intermédio de desonra à palavra de Deus, trouxe sérias consequências para a sua descendência? Quantas descendências estão hoje, no dia de hoje, sobre a terra, porque vieram de forma desonrosa para o Senhor? Quem sabe da descendência de Ismael? Ismaelitas. Deus prometeu o que? Isaac para Abraão, não foi? E o que fizeram? Deram um jeitinho ali, Sara com a concubina, vamos trazer ali um filho arranjado. O que aconteceu? Veio Ismael. É um povo terrível que estão aí assolando os judeus. Guerra sobre guerra, luta mais luta, não acaba nunca. É uma guerra espiritual por conta de desobediência àquilo que Deus tinha falado. E quantas vezes Deus nos promete alguma coisa e a gente quer dar um jeitinho brasileiro, não é isso? Deixa eu dar uma ajudinha para Deus aqui, porque está chegando o dia que Ele falou, né? Deus trouxe a promessa ontem, mas eu quero que o mês passado já aconteça, porque eu sou apressado. Vamos dar um jeitinho aqui para Deus? Não é isso? E aí vem o que? Pagar preço depois. Quem? A toda a descendência. Não despreze, queridos, os mandamentos do Senhor. Não despreze, porque a Bíblia trata com maldição. E o povo diz amém. Mateus capítulo 5, versículo 4: porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. E quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Eu digo mais, quantas pessoas não já morreram sobre essa terra por conta da desonra aos pais? Oh, mas tão novinho morreu. Vai saber o que o cabeção fez, queridos. Vai saber o que foi que ele fez contra os seus pais. O que tem de filhos batendo em pai e mãe. Tem filhos aí que... E aí, coroa, aí, velho, não tem respeito.
Até hoje eu sempre falo isso, eu dou benção pai, benção mãe, todos os dias eu falo benção pai, benção mãe. Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Mas os filhos de hoje em dia é tu, é você. Não é isso que a gente vê? Ou é só eu que vejo isso? Ah, é tão careta, pastor, na tua época. Não, eu só tenho 42 anos, 42. Não sou tão velho assim não, queridos. Mas eu vejo que os filhos de hoje não têm mais esse respeito pelos pais. Se o pai dá um conselho, parece que cutucou com a vara curta, sai batendo o pé, porque não respeita pai e mãe. Vai respeitar quem? Mas ninguém. Mas eu não respeito meu pai porque é cascadura, vou respeitar Deus. Vai muito, senta e espera. Não vai, queridos. Provérbios capítulo 19, versículo 26. O que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Meu Deus. E quantas vezes a gente fala: Deus, agora não, fica lá. Deixa eu com as minhas atitudes aqui. Deixa o meu coração falar mais alto. E Deus está dizendo: não se mova do lugar. Ou Deus está dizendo: se mexe, anda. Mas eu não vejo o degrau, pisa, coloca o pé. Mas eu não sei, vai, anda, continua. E a gente simplesmente desonra o nosso Deus, aquilo que Ele está falando conosco, deixando de dar credibilidade para a sua palavra. Querido, eu vou enfatizar: não dê descrédito às coisas do Senhor. Deus, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele continua zelando pela sua palavra para cumprir sobre a mim, sobre a sua vida. O Senhor Jesus está voltando. Eu não sei se vocês viram aí, mais recente, uma pequenininha, filha até de uma família descrente, ela falando: Jesus está voltando. E a mãe para e fica abismada com aquilo. Como assim? O que ela falou? Ela começa a falar igreja, 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 pequenininha, de um cantor famoso. E ela fala: Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. A mãe fica em choque. Você vê a expressão dela em choque, porque não é algo que acontece com frequência no meio deles, falar de Jesus, da vida de Jesus. E Deus anuncia através de uma bebezinha que está ainda tateando para andar: Jesus está voltando. E fica todo mundo em choque por conta daquilo. E é uma certeza: Jesus está voltando, querido. Honra teu pai e a tua mãe. Honra o Senhor teu Deus, que te ordena, que te diz: não temas, eu sou contigo. Estarei com você na fornalha, na cova com os leões, na prisão, onde você estiver, eu estarei com você. Ele está contigo no barco, Ele está contigo até mesmo se você vier a falecer. Ele pode estar contigo, como Ele esteve com o seu amigo Lázaro, ressuscitando no 4º dia. Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Você acha que o processo que as irmãs de Lázaro passaram foi um pouco doloroso? De ver seu irmão enfermo e morrer, e preparar o cadáver, o corpo, e enterrar, e 4 dias depois, e agora chega o Jesus, o tão lindo, depois que está fedendo. Mas ele ressuscitou, sim ou não? Ressuscitou, porque Ele está conosco. Eu estarei convosco até a consumação do século. Sabe qual é o meu e teu papel, querido? É crer, é confiar e obedecer. Deus, Ele não pede sacrifício mais para ninguém. Simplesmente obedece, crê, viva. Seja decisivo na sua vida. Seja verdadeiro onde você estiver. Honra teu pai, honra tua mãe, honra o Senhor teu Deus. E quanta gente que não sabe honrar nem um pastor, que ora dia e noite pela vida, não consegue ouvir ninguém, não consegue obedecer a palavra do Senhor. Quando está tudo bem, eu honro, eu adoro, eu canto louvores, mas quando aperta um pouco, começa a reclamar, sair da presença, fica mais descrente do que o que está no mundo, esquece facilmente de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deus estabelece mandamentos que nos ajudam a atrair suas bênçãos para os nossos familiares e para as nossas vidas.
A honra é algo que você tem que carregar com você. Alguém lembra o que é conceito de honra? Alguém lembra? Conceito da honra? Daqui a pouco eu vou ler de novo. E desonra. Já esqueceram, eu vou ler para vocês não esquecerem mais. Vamos lá? Conceito bíblico de desonra: tirar o valor que Deus mandou dar, desprezar, desobedecer com orgulho. Eu tenho orgulho. E não é assim que o pessoal fala, o orgulhoso da Gabriela: eu nasci assim, eu morri assim, não é isso? Eu sou assim porque a vovó era também. Não é isso que a gente vê muito? Sangue nordestino, não é assim? Torto, vai morrer torto e vai para a direção torta, porque quer morrer assim. Mas Cristo, ele endireita as veredas, os caminhos tortuosos, ele muda caráter, ele coloca numa forminha, ele conserta, ele quebra ali, quebra aqui, estica, mas deixa em estatura de varão perfeito. Mas você precisa querer, sim ou não? Sim ou não? Olha para a Bíblia, queridos, quantos homens tortos. Davi era tão terrível. Se você parar para escrever a história de Davi, e você vai ler, ó, Davi era assim, era mulherengo, era sem vergonha, tomou a mulher de Urias, matou Urias, e fez isso, fez aquilo, pintou de acho. Você vai dizer que esse homem era um homem segundo o coração de Deus? Você não vai dizer, queridos, não vai. Não vai dizer nunca. Quem era Moisés? Matou um cabra lá e cavou um buraco, jogou dentro, saiu andando como se nada tivesse acontecido, até um soldado ver. Mas Deus o escolheu. Sabe para quê? Para ser condutor do seu povo do Egito. Mas quando esses homens alcançaram o favor de Deus e a graça, eles mudaram e fizeram história, que está escrita até hoje para a gente ler e se inspirar neles. Sim ou não? E por que não a gente tomar nossa porção? A gente tem tanta liberdade de servir a Deus, tanta liberdade. Quer saber de uma coisa? Eu sempre falo isso. Você não vê demônios atrapalhando o culto. Você não vê pastores tendo trabalho com demônios dentro da igreja. Tem? Não tem, queridos. Mas os crentes é um atrapalhando o lado do outro. É um puxando o tapete do outro, é um falando mal do outro. Você vê isso pastores com canais na internet falando mal do outro, julgando música, porque essa música é isso, é aquilo. Querido, não é para isso que Deus nos chamou. Não é para isso que Deus nos dá um microfone, é para anunciar a sua palavra. Só isso. O que passar é procedência maligna. Eu já cheguei em lugares para pregar e começar em 7 minutos, Deus falou: é só até aqui. Queridos, é só até aqui, Deus abençoe e vou-me embora. É só que Deus manda. Mas hoje a gente vê muito isso, é um empurrando o outro para lá, falando mal do outro, um julgando o outro. É podcast, pastores que estão se nomeando pastores para falar mal do outro, para julgar a teologia do outro, para julgar a interpretação do outro. Deixe o irmão com a sua interpretação para lá. Se você tem a da palavra, fale a sua da palavra para ele e para de falar um do outro. Você não vê macumbeiro desonrando o outro, você vê escândalos de macumbeiro falando mal do outro? Você não vê. Você não vê, queridos. Agora os cristãos, ou povinho, viu? Mas existe um céu para cada um, será? Não tem. Por isso que a Bíblia diz que 2/3 perecerão. Não está escrito isso? E 1/3 vai fazer o quê? Ser provado no fogo. O que o fogo faz? Purifica. Tira as arestas, queima o orgulho. Mas para isso nós precisamos falar: Senhor, cadê o fogo? Onde é que está? Deixa eu pular dentro. Que eu quero mudança de vida, eu quero ter um caráter diferente. Eu quero viver a minha história com o Senhor. O Senhor não morreu naquele calvário, pendurado, sendo esculachado, derramando até a última gota pela minha vida, para me viver de qualquer jeito aqui na terra. Tudo que nós precisamos nós já temos, queridos. Se Ele não der mais nada, se Ele fechar o céu, as janelinhas que Ele falou que abriria sobre as nossas vidas, Ele fechar tudo, nós já temos o suficiente para dizer glória a Deus, amém. Sim ou não? Então vamos viver intensamente pelo Senhor. E eu quero chamar aqui na frente os obreiros, e vamos fazer um ato profético. Você que sabe que desonrou a Deus ou desonrou seus pais, nós vamos ficar de pé. Você vai vir aqui na frente, vai identificar um dos obreiros que representa o seu pai ou a sua mãe. Você vai dar um abraço pedindo perdão, mas eu vou fazer uma oração.
Conceito bíblico de honra, eu vou ler de novo. Conceito bíblico de honra: eu mostro em público o valor que te dou. Eu mostro em público o valor que eu dou para Deus, que eu dou para o meu pai, para minha mãe. Mas pastor, meu pai é um pingunço, meu pai é terrível. A Bíblia não dá condição se o seu pai é anjos ou se ele é o que não é. Honrar e ponto final no Senhor, amém? Não é sentimento, é atitude. Eu tenho uma atitude de honrar. Eu honro o pastor Astrogildo, eu honro o nosso irmão Tiago, eu honro vocês, eu honro a Deus. É atitude. Eu tenho um sentimento de honra, mas não sai do lugar. Isso é demonstração de honra? Não é. No coração valoriza, na boca fala bem. É isso. Por isso que eu vejo pessoas sendo imparciais diante de uma situação. Eu sou imparcial porque não. Você já escolheu um lado. Imparcialidade não vem do Senhor. Ou você é ou você não é. A Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós estamos diante do Senhor e nesse momento, Pai, eu venho diante do Senhor nesse momento, colocar a tua igreja, as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Se em alguma coisa nós te desonramos, Pai, em atitudes, sem palavras, se nós deixamos, Pai, de honrar nossos pais, homens, mulheres que o Senhor nos concedeu como autoridade sobre essa terra, Pai, para zelar e nos ensinar, eu peço que o Senhor nos perdoa, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nos perdoa porque sabemos a seriedade que o Senhor dá, Deus, ao pecado da desonra, e a seriedade que o Senhor trata também para aquele que honra, Deus. E nós queremos pessoas honrosas, que dão honras, Pai, aquilo que o Senhor honra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma nossas vidas em tuas mãos, Pai. Vai visitando, Pai, o coração de cada um dos meus irmãos nessa noite, movendo. Se tem alguém, Pai, que até esqueceu que um dia desonrou pai e mãe, lembra, Senhor, através do teu Espírito agora. Se tem alguém aqui que desonrou o Senhor, meu Pai, faz lembrar agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós vamos dar oportunidade para que eles venham, Pai, aqui na frente, abraçar os obreiros, Pai. Se algum deles desonrou a sua mãe ou o seu pai, eles vão abraçar e pedir perdão, Pai. Mas se eles tiverem a oportunidade de chegar nas suas casas, Pai, e ainda pedir perdão para o seu pai, para a sua mãe ou para ti, que eles venham, Pai, se resolver ainda hoje, através de uma ligação, através, Pai, de uma visita, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Então, se você está nessa situação de pedir perdão para o seu pai ou para a sua mãe, que você não consegue mais, vem aqui na frente abraçar um dos obreiros em nome de Jesus. Isso, se for a mãe, você abraça uma mulher, se for o pai, você abraça um dos meninos, amém? Vai quebrando, Senhor, no nome de Jesus. Vai quebrando, Senhor, todo orgulho. Vai tirando tudo que não presta. Vai libertando, Senhor. Vai libertando da desonra. Vai libertando da consequência, Pai, da desonra. Vai cancelando tudo aquilo que Satanás imputou como consequência sobre a vida deles, Pai, com permissão Tua, porque é o Senhor mesmo que permite. Vai cancelando, Pai, no mundo espiritual, Pai, tudo aquilo que Satanás articulou contra esse homem, contra essa mulher, por conta do pecado da desonra. E vai trazendo sobre ele, sobre ela, Senhor, um sentimento, Pai, verdadeiro sobre o pai, sobre mãe, sobre família, e principalmente sobre o Senhor, meu Pai. Vai trazendo sobre a vida dos teus filhos um tempo novo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai trazendo graça sobre os teus filhos. Vai mudando a história, vai lavando a alma dos teus filhos através do sangue de Jesus Cristo. Vai cancelando toda a artimanha de Satanás, Pai, contra a tua igreja. São homens e mulheres que se colocaram de pé e vieram aqui na frente, Pai, fazer esse ato profético pedindo perdão, Senhor, porque talvez não tenha mais a liberdade, Pai, ou a condição de abraçar o seu pai ou a sua mãe. Mas o Senhor sabe, Deus, que o pedido de perdão é verdadeiro. A tua palavra diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, e aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que os teus filhos a partir de hoje venham alcançar essa misericórdia, em nome do Senhor Jesus, Pai.
Lava a alma dos teus filhos, fortalece o espírito, Pai, e dê a eles vida longa no Senhor, porque é promessa tua, é promessa do Senhor, vida longa, Pai. É promessa tua, Pai, que vá bem em todas as coisas, Pai, sobre essa terra. Então começa manifestando tudo que o Senhor tem para os teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E assim nós te agradecemos, porque Tu és um Deus perdoador, Tu és um Deus que está de braços abertos para nos receber, para nos perdoar. Tu és galardoador daqueles que buscam a Tua face e a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, porque nesta noite o Senhor nos mostrou, Pai, o quanto precisamos melhorar ainda mais na Tua presença. E assim, dia após dia, nós temos sempre algo a melhorar, meu Pai, até chegarmos à estatura de varão perfeito no Senhor. E até a vinda do Senhor nós teremos, Pai, sempre algo a melhorar, Pai, sempre algo a transformar, a ser transformado, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, até a vinda de Cristo, nós estamos em processo de construção, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Vai chegar o dia que nós vamos receber, Pai, um corpo novo, nós vamos receber um novo nome, nós vamos receber vestes novas, Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, na medida que os Teus filhos recebem esse abraço, vai limpando, Senhor, a alma, vai limpando, Pai, para a glória e louvor do Teu santo nome, e que toda a ação do diabo contra eles, Pai, venha a ser cancelada, em nome do Pai, do Filho e do Teu Santo Espírito. Amém, amém, graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. É bênção ou não é? É bênção. É bênção, queridos. E a partir de hoje, como diz Jesus, vai e não peques mais. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Seja honroso, dê honra a quem tem honra. É assim? Não, dê honra independente de qualquer coisa. Honre em Cristo Jesus. Manifeste o caráter de Jesus, independente. Pastor, mas foi desonesto comigo, eu tenho que honrar. Porque a gente dá o que a gente tem. Se você tem honra, você dá honra. Amém? Deus não faz o sol brilhar sobre todos? É fácil a gente honrar quem nos honra, simplesmente quem nos honra, né? E quem nos desonra, continue honrando, porque você vai manifestar quem você realmente é. Amém?